Tô de volta para você, ótima noite, boa segundona, dia 18 de outubro de 2021. Hoje é dia do médico, sabia disso? Pois é, então tá aqui o nosso parabéns a todos os médicos verdadeiros aí, anjos, né? Então, meus parabéns aqui em nome da produtora do Caramba, do Portal da Conversa da Alternativa FM, a todos os nossos anjos, aos nossos médicos, ouvindo a Alternativa e assistindo a gente agora. Bom, vamos lá então pro nosso podcast. Tá na hora de começar, hein? Certo, caramba! Muito bem, vamos que vamos então nessa segundona começar com o pé direito, nada melhor do que a gente convidar um médico, um super médico, para bater papo com a gente hoje aqui no podcast do Caramba. A gente recebe agora no podcast ele, Dr. Frederico Bicalho! Vai bater papo, vai tirar dúvida e muito mais aqui na número 1 do seu dial. Vamos que vamos, 8 horas e 27 minutos, não perca a hora. Já vamos dar boa noite aqui para ele que está todos os dias comandando também junto comigo essa aeronave. Ele, Ricardo Liani. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal. Eu não comando nada, gente. Nem lá em casa. É o moleque que manda em mim. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos. E vamos também dar as boas-vindas ao nosso médico, ao nosso doutor, hoje o nosso convidado do podcast, o doutor Frederico Bicalho. Doutor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ricardo. Muito obrigado pelo convite de vir aqui conversar um pouquinho com vocês, principalmente num dia especial, né, para todos nós, né? Então, aproveito aqui para mandar um abraço para todos os meus colegas médicos e um reconhecimento pelo trabalho que João Monlevade tem, né, na medicina. Muitos excelentes profissionais aqui, então realmente um privilégio estar aqui nessa data, agradeço muito o convite. A gente que agradece, né, pessoal? Eu vou falar publicamente aqui, a gente já estava falando com o pessoal da rede social, você que está na rádio, a gente já falou um monte de vezes. O esquenta do programa começa na rede social, então você já perdeu um monte de papo aqui que a gente estava falando, mas a gente fala de novo para vocês da rádio, pode ficar tranquilo. Pessoal, eu vou falar aqui, fazer o depoimento aqui de gratidão ao Dr. Frederico, posso falar, meu amigo Fred, em relação ao assunto que nós vamos conversar hoje sobre a bariátrica também, mas assim, vou externar aqui para todos vocês que estão ouvindo e vendo a gente, minha gratidão por esse cara aqui, que esse cara aqui já salvou a vida, primeiro de tudo, Papai do Céu, mas esse cara aqui salvou a vida dos meus filhos mais de uma vez. Então, Fred, sou teu fã, cara, você é o cara, bicho. Mas vamos lá, Obrigado. Vamos falar de cirurgia, Lucas? Vamos lá, então, doutor. A gente começa sempre pedindo aos nossos convidados aqui que se apresente, né? Fale um pouquinho de onde você nasceu, como é a sua formação, até onde você chegou, como é que aconteceu. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu sou filho da terra, né? Nasci aqui em João Monlevade, passei minha infância e minha adolescência toda aqui mesmo, minha família toda daqui. Até os 6 anos de idade eu morei no prédio vizinho aqui da Alternativa, né? Aqui o prédio da minha avó, aqui bem pertinho. Ah, que legal. E aí eu fui estudar fora, me formei, já vou fazer ano que vem, pasmem, 25 anos de formado. Olha que a formatura foi em 1997. Passar rápido, né? Muito tempo estudei lá em Belo Horizonte. Depois que eu formei, eu fiz a residência na área de cirurgia geral lá. Depois eu fiz uma especialização em endoscopia, que foi uma especialidade que eu trabalhei nela durante um tempo, mas na cirurgia eu estou firme e forte aí desde o início. Estou aqui em Monlevade há praticamente 20 anos, trabalhando no hospital. Trabalho na usina, foi onde eu conheci o Ricardo, nosso amigo, né? Eu tenho uma das minhas atividades também é na medicina do trabalho da usina aqui, um lugar que eu gosto muito de trabalhar. E os outros locais que eu trabalho, que eu gosto muito também, dentre eles, eu costumo brincar que o que eu mais gosto é o bloco cirúrgico do hospital. Né? Assim, realmente, quem gosta é apaixonado com o bloco, é onde se sente em casa e onde fica mais satisfeito das atividades que faz. Então, assim, minha vida de trabalho profissional, essa aí é uma coisa que realmente eu amo, que eu gosto muito. O doutor Frederico, vamos falar sobre a cirurgia bariátrica, né? Explica pra gente, para quem não conhece, doutor, o que é a cirurgia bariátrica? Ok. Então, como eu falei, a minha formação é na área de cirurgia geral. E a cirurgia geral hoje é a cirurgia que engloba a cirurgia do aparelho digestivo. Basicamente, né, o cirurgião geral de antigamente é o cirurgião que hoje atua na área da cirurgia do aparelho digestivo.
E a gente explica, né? O aparelho digestivo vai da boca ao ânus, né? Ah, Então, basicamente, as patologias cirúrgicas do uhum, aparelho digestivo são as doenças tratadas pelo cirurgião geral. E a cirurgia bariátrica, ela está incorporada aos procedimentos da cirurgia geral por ser um procedimento cirúrgico sobre o aparelho digestivo. uhum, E o que é a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica é uma cirurgia que ela veio para o tratamento de uma doença que chama obesidade. E como todos sabem, a obesidade é a pessoa que está com excesso de peso. O peso daquela pessoa está acima do normal sim. e basicamente na composição corporal dessa pessoa, o que está em excesso é o tecido adiposo, tecido gorduroso. E esse excesso de peso, esse excesso de tecido gorduroso está associado a uma série de doenças que às vezes são graves e Uhum. às vezes podem até tirar a vida da pessoa numa idade muito precoce. Sim. Quanto maior o grau de obesidade, mais grave a doença. Essa relação ela é proporcional. Uhum. E por que a medicina acabou desenvolvendo a cirurgia para tratar a obesidade? Todo mundo sabe que quando a pessoa está obesa, está acima do peso, com excesso de peso, a primeira coisa que ela fala, vou fazer uma dieta. Dieta, é. Isso. A dieta, ela é o que a gente chama de tratamento clínico da obesidade. Quando você procura um médico especialista clínico na obesidade, que é o endocrinologista, o primeiro tratamento da obesidade sempre é o tratamento clínico. Por quê? Porque muitas pessoas vão conseguir ter um resultado adequado com o tratamento clínico. E às vezes pode ser que não vão precisar passar por uma cirurgia. Ah, entendi. Então, isso é sempre indicado. Tanto é que nas indicações formais da cirurgia bariátrica, por exemplo, suponhamos que você tenha um plano de saúde, você está com obesidade, eu vou pedir para o seu plano autorizar uma cirurgia bariátrica para você. Uhum. A gente tem que demonstrar que você passou por uma tentativa de tratamento clínico por pelo menos 2 anos, Entendi. que você não conseguiu o resultado ou que você conseguiu e depois reganhou o peso. Se for o meu caso, várias vezes. Exatamente. Então esse é o grande problema. O tratamento clínico da obesidade, ele tem uma taxa de sucesso alta. Porém, a recidiva da obesidade também é alta. É. Então, fazer dieta e perder peso, a maioria das pessoas consegue. Mas se manter magro ao longo do tempo, quem já foi obeso, é uma fração menor. E é para esses casos Uhum. que a cirurgia bariátrica ela está indicada. É interessante, gente, eu falar aqui na rádio, a gente estava falando na rede social, eu já fiz a cirurgia, né? Como eu falei, o doutor Federico acompanhou todo o processo da minha recuperação, né? Até bem pouco tempo. E a cirurgia bariátrica, ela tem os tipos, não tem, doutor Federico? Quais são os tipos de cirurgia que tem? Então, bom, os tipos de cirurgia são... Pode falar, só vou pegar um negócio ali, por favor. Tá bom, tranquilo. A gente tem a classificação das cirurgias bariátricas, elas têm basicamente 3 tipos. A gente classifica como uma cirurgia restritiva, como uma cirurgia desabsortiva e como uma cirurgia mista. Parece difícil, né, quando a gente fala esses termos, mas é muito fácil de entender. A cirurgia puramente restritiva é uma cirurgia que atua especificamente só sobre o estômago e ela vai criar uma forma de que o estômago consiga caber menos alimentos, receber menos alimentos. Com isso, a pessoa ela ingere uma quantidade menor de alimentos e ela vai emagrecer. A cirurgia puramente desabsortiva seria uma cirurgia que atua no intestino, reduzindo o comprimento do intestino e fazendo com que os alimentos sejam menos absorvidos. Elas têm um nome, né? Bypass, né? E tem a sleeve. Eu vou comentar os nomes sem que eu explicar esses tipos, porque aí cai no terceiro tipo que hoje a gente fala que é o padrão ouro do tratamento cirúrgico da obesidade, que é o tipo que associa um pouquinho a restritiva com a desabsortiva.
A gente costuma dizer que o padrão ouro, a cirurgia que tem os melhores resultados, e a que é mais realizada no Brasil hoje, é exatamente o bypass gástrico. Eu fiz essa aí. Exatamente. E em Y de Roux, que é uma forma que essa cirurgia Como é que é? Y de Roux, é o nome da técnica. Ai, ai, ai. Ah, tá. Você que tava me xingando. Não precisa decorar que no final do podcast essa não vai cair na prova. Ah, beleza. Pronto. Mas esse bypass em Y de Roux, que é feito hoje por laparoscopia, né? Vamos dizer, a gente pode dizer, né, que é o padrão ouro, a técnica mais usada e a que tem os melhores resultados. Isso é comprovado? É o que dá o melhor resultado? É comprovado. É comprovado cientificamente, pelas pesquisas, pelos estudos. A cirurgia, assim, não significa, tem que ter atenção, não significa que ela é a melhor indicação para todos os pacientes. Ah, isso eu não Significa sabia. isso. Isso eu não sabia. Tem alguns exemplos. Por exemplo, tem uma técnica que é só restritiva, que hoje tem muitos bons resultados também, que vamos dizer assim, a segunda mais utilizada. Aham. Mas se for um paciente que tiver uma doença do estômago, que o estômago residual não possa ser estudado, Aham. esse bypass às vezes não pode ser usado. Oh, não sabia disso. Então, existem detalhes. Cada paciente encaixa num tipo de cirurgia. Então o paciente não pode escolher qualquer. Não. Ah, tá. Na verdade, o paciente participa dessa decisão, porque, por exemplo, se for um paciente que não tenha nenhuma contraindicação para um tipo ou para outro, Aham. o paciente ele precisa entender quais são as consequências que ele vai ter na alimentação depois da cirurgia, e isso pode, às vezes, interferir na técnica. Ah, que Vamos interessante. dar um exemplo, uma brincadeira. O camarada é um sujeito, sexo masculino, 40, 50 anos, muito obeso, mas ele não quer ficar com uma restrição alimentar no pós-operatório, e ele não tem uma comorbidade importante, ele não importa de que a perda de peso dele não seja exatamente toda esperada, mas esperamos que seja, sei lá, 80% daquilo que ele poderia chegar com o bypass, Aham. mas ele conseguindo alimentar com uma capacidade de uma refeição um pouco maior, ele pode participar na decisão da escolha da técnica. Ah, não sabia disso. Isso aí. Mas a gente, como cirurgião o cirurgião que vai indicar esse tipo de procedimento, em virtude dos resultados, o paciente que não teria contraindicação para nenhuma das técnicas, a nossa escola brasileira, ela acaba propondo muito mais frequentemente essa técnica, que é o bypass gástrico, laparoscópico, foi o que eu em fiz. Y. Foi o que eu fiz. Exatamente. Essa cirurgia, como que ela é feita? Ela é feita, não sei se todos conhecem, a técnica que a gente chama de laparoscopia. Explica o que é isso, porque antes, né, o pessoal rasgava a barriga inteira e tal. Explica para o pessoal, por favor. A cirurgia bariátrica, ela era feita antes por o que a gente chama de laparotomia. O que é laparotomia? É a incisão que faz o corte aqui no abdômen, um corte de 15, 20 centímetros, para fazer a redução do estômago. Eu fiz essa cirurgia pela primeira vez que me levaram em 2004. Nossa. 2004, já tenho 17 anos, nos primeiros casos. Ela é bem mais agressiva do que hoje, né? Ela era uma técnica que funcionava bem, mas eram técnicas que hoje não se usa mais. Por exemplo, utilizava o anel na ocasião, um anel restritor no estômago. Na ocasião era uma técnica que era bem aceita, funcionava bem, mas como tudo, a medicina também evolui. Né? E o que funcionava antes, você passa a descobrir coisas funcionando melhor. Então é por isso que hoje, o que era por laparotomia, hoje passou a ser a laparoscopia. E como que é a laparoscopia? Ao invés de você fazer um corte grande, abrir a cavidade abdominal do paciente e fazer cirurgia literalmente com as mãos dentro do abdômen do paciente, você faz através da laparoscopia. Você faz pequenos furos através da parede abdominal. Num desses furos, você introduz uma microcâmera que filma a cavidade abdominal e injeta um tipo de gás na cavidade. Dá uma inflada na barriga da pessoa, não dá? Injeta um gás na barriga que cria um espaço para que, através dos outros furos que a gente chama de portos cirúrgicos, procárteres, né?
a gente introduza pinças especiais, introduza grampeadores, introduza fios para poder fazer sutura. E aí vocês fazem a cirurgia toda vendo na tela? Exatamente. É legal demais, né? É, Tecnologia a demais. gente brinca que parece videogame. Deixa eu falar com a Vamos tranquilidade. jogar aqui. Tá tudo bem. Mas É. parece videogame, mas é um jogo muito sério, tá, pessoal? Não pode dar game over. É, Com exatamente. responsabilidade. Mas realmente é uma associação curiosa, mas ela é verdade. As novas gerações que passaram pela habilidade do jogo no joystick, no videogame, Ajuda? têm uma habilidade Que natural legal, para cara. desenvolver a cirurgia. Obviamente, tudo é treino, não é a mesma coisa, mas aquela habilidade natural de você mexer a mão aqui, não olhando para o que você está mexendo, mas olhando para outro lugar e vendo o resultado lá, é uma habilidade que você precisa na Pô, laparoscopia. legal demais saber isso. Bacana, hein? Muito bacana, que legal. O Fred, gente, o doutor Federico é meu amigo, meu chegado, meu salvador, meu anjo da guarda, esse nome é tudo aqui. Vamos falar um pouquinho pro pessoal também, porque assim, quando a gente faz a cirurgia, tem o pós-operatório, que é muito difícil, né? A gente fica fraco, a gente fica abalado psicologicamente. Ou vamos falar um pouquinho disso pro pessoal também, para dar uma orientação para as pessoas saberem, né, sobre isso também. Então, é muito importante isso que você está falando, porque essa fase, para ela ser uma fase com menos sofrimento possível para o paciente, toda cirurgia, qualquer que seja, tem seu período de recuperação. Todo período de recuperação envolve medicação, remédio de dor, a pessoa sente dor, a pessoa tem restrição para alimentar, né? Então ocorre isso tudo. Então, você cuidar bem desse período começa lá no início. Começa primeiro em você estar indicando bem a cirurgia. A pessoa tem que ser uma pessoa que que se acredita que aquele resultado da cirurgia vai ser uma coisa muito positiva para a vida da pessoa, em função do peso, em função de doenças associadas com a obesidade, que às vezes até reduzem o grau de obesidade para você já indicar a cirurgia. Um exemplo, um paciente sadio, ele precisa de uma coisa que a gente chama de IMC, acima de 40, para fazer uma cirurgia bariátrica. Um paciente que tenha diabetes, de repente, ele precisa de um IMC acima de 35, em alguns casos selecionados, hoje, às vezes até 30. Não sabia. Então, e é importante também, eu não sei se todo mundo está por dentro do que a gente chama de IMC, né? Explica aí, é bom falar. Porque o IMC é o principal critério utilizado para indicação da cirurgia bariátrica. IMC é o índice de massa corporal. E todo mundo, até quem está em casa, pode calcular seu próprio índice de massa corporal. Como é que faz? O índice de massa corporal é o peso em quilos ao quadrado dividido pela altura em metros. Nossa Senhora! Ô, Lucas! Parece difícil, mas é fácil mínimo. Pensa pra você ver. Você pega seu peso, você multiplica ele por ele mesmo e divide por sua altura. Não, desculpa, pessoal. Desculpa. Não, pode tranquilo. Eu tô fazendo uma confusão. É o contrário. É o peso dividido pela altura em metros ao quadrado, tá? Desculpa, eu fiquei pensando na fórmula sem vê-la aqui. Tranquilo. Então vamos lá. Vamos falar de novo. É o seu peso, você pega seu peso, suponhamos 70 quilos, e sua altura seja 1,70 m. Assim você vai calcular seu IMC. Primeiro, você pega sua altura e multiplica ela por ela mesma. 1,7 vezes 1,7. Vai dar um número. Aí você pega o seu peso, divide por esse número, você vai achar seu IMC. Assim calculado o IMC. Entendi. O IMC é considerado até 25 como o peso normal ou ideal. Entre 25 e 30 já é um sobrepeso. E acima de 30 é classificado como obesidade. E de 30 e acima de 40 a gente chama de obesidade mórbida, que é a obesidade que é passível de tratamento cirúrgico. Que era o meu caso. Que era o seu caso. Era o meu caso. Exatamente. E de 35 a 40, quando tem algumas doenças associadas, a pessoa já, em tese, ela é candidata a realizar essa cirurgia. E aí, rapidinho, o que você falou sobre a questão do pós-operatório, toda a preparação no pré é que vai facilitar a sua vida no pós. Por isso que o pré-operatório precisa de avaliação com psicólogo, precisa de avaliação
com nutricionista, precisa de uma avaliação, uma boa avaliação clínica cardiológica, pneumológica, todos os exames do aparelho digestivo, todos os exames laboratoriais do perfil metabólico do paciente, para a gente poder saber exatamente como vai ser aquele pós-operatório. Isso é importante você falar, Fred, porque tem muita gente que conversa comigo e fala, não, mas é um saco, tem que ficar fazendo um monte de exame, tem que um monte de médico. Mas é por causa disso que ele está explicando, gente. Isso é super importante, né? E a gente fala do psicólogo também, às vezes as pessoas não dão muito valor. Quando a gente faz a cirurgia, gente, eu vou contar um exemplo rápido aqui de um negócio que parece que é uma loucura. Em um certo momento, eu, Ricardo, me olhava no espelho, eu não me reconhecia. Eu olhava no espelho, às vezes, quando passava rápido, eu me assustava, eu falava, quem que é? Aí, até você se acostumar com isso, é muito, assim, a sua cabeça tem que ser trabalhada, você tem que ser muito forte. Então, isso que o Dr. Federico falou é super importante, né? Tanto no pré, quanto durante e no pós também, né? Isso. E assim, é importante dizer, tudo cai na questão da boa indicação. Obviamente, na boa técnica, da boa cirurgia e na boa indicação. Porque a cirurgia bariátrica ela tem suas complicações. Sim. E as pessoas têm que conhecer isso. Inclusive, uma coisa que quem já fez a bariátrica é uma coisa que marca muito a pessoa. Não sei o Ricardo, a experiência dele, mas todo paciente que vai fazer a cirurgia bariátrica, ele assina um termo de responsabilidade. Eu assinei. Isso. Eu E esse assinei. termo de responsabilidade, Fiquei com quando a medo pessoa lê, da Falei, Jesus, ela assusta, porque infelizmente, assim, não infelizmente, assim, a gente tem que, o paciente não pode deixar de ser esclarecido de tudo, ele não pode. Então, todas as possibilidades, elas têm que estar listadas. Cirurgia tem risco, né? Isso. Agora, é incrível uma coisa, eu digo para vocês, isso é uma coisa que é incrível, como que a cirurgia bariátrica hoje é um procedimento seguro. É Hoje, impressionante. né? A gente acredita que isso tem muito a ver com a evolução tecnológica do material cirúrgico que é utilizado. Por exemplo, os grampeadores, que são os instrumentos que a gente introduz e que fazem o corte e, ao mesmo tempo, o grampeamento do estômago, do intestino, que são partes, né, do procedimento cirúrgico, e que esses equipamentos avançaram muito ao longo do tempo. Então, assim, a taxa de complicações em virtude dessa evolução tem sido cada vez menor. Está diminuindo, né? Isso. Então, isso aí, assim, a gente fica hoje muito mais seguro, muito mais tranquilo para indicar e para realizar uma cirurgia, sim, do que, vamos dizer, que era antigamente. Porque de fato, os índices de complicação modificaram muito. Fred, uma coisa também, na época que eu fiz a cirurgia, tem quase 7 anos, eu lembro que tinha um índice que, se eu não me engano, tá, gente, não vou falar cravado aqui porque eu não sou especialista, acho que 60% das pessoas, elas voltavam a engordar. Você sabe como é que está isso atualmente? Se aumentou, diminuiu, manteve? Esse número dos pacientes que fazem a cirurgia bariátrica não chega nesse valor, não. Na prática, hoje, esse número é menor. Ele pode chegar a 15%, 20%, Entendi. mas é muito importante falar disso. É muito importante falar disso. A gente tinha comentado aqui, estava conversando aqui, até antes de ir para o ar, eu tinha te perguntado qual que era a causa do seu da sua obesidade antes. E você contou para nós. Foi bom, porque o pessoal da rádio não ouviu. O Dr. Federico me perguntou, Fred, me perguntou, gente, Ricardo, eu não bebo bebida alcoólica, eu não gosto, eu tomava uma PET de Coca-Cola, 2 litros, por noite, fora o que vinha junto com a PET, né, doutor? Aí você já viu. Então, é muito importante dizer isso porque se você, Ricardo, você é um paciente exemplo típico para isso que a gente vai falar. Se você não passasse por um processo de reeducação alimentar e de hábito depois da cirurgia, você era um cara extremamente candidato a ter o reganho de peso pós-cirurgia. Sim. Por quê? Porque o alimento, entre aspas, que antes te causou obesidade, é um alimento líquido. É um alimento que o paciente, no pós-operatório da cirurgia bariátrica, no pós-operatório que eu digo assim, depois que ele foi operado, ele retomou a vida normal, se ele quiser, ele consegue consumir praticamente da mesma forma do que ele consumia antes, porque a passagem do líquido
pelo estômago, Aham. pelo reservatório gástrico pequenininho ali para o intestino, é muito rápida, né? Entendi. Então, pacientes que mantêm um padrão, que fazem o que a gente chama de corromper a alimentação, né? Que eles têm uma forma de ingerir uma quantidade grande de caloria, de forma que mesmo o reservatório gástrico pequeno consiga receber de uma Aham. forma rápida e passar, e são esses pacientes que podem ter recidiva da obesidade. Então, É, isso é fato, isso isso acontece existe. mesmo. A cirurgia, os benefícios dela são claros, a restrição para a alimentação. Hoje em dia é muito estudada a alteração dos hormônios, né? Que a Aham. cirurgia a alteração hormonal que ela provoca dos hormônios intestinais e que no pós-operatório existe uma redução da fome, do apetite da pessoa em virtude da cirurgia. Então, tudo isso acontece, mas ainda assim, as pessoas, se elas tiverem um comportamento inadequado, elas podem ter Ela remédio. volta, né? E, gente, volta mesmo, tá? Porque foi o que o Federico falou. A gente que faz a cirurgia, que fez, se você não mudar a sua mentalidade, você acha que, vou fazer cirurgia agora, daqui a um tempo vou voltar a comer tudo de novo. Não adianta, né? E aí, gente, eu vou falar uma coisa aqui, porque o que acontece? Muitas pessoas, quando falam assim, fulano emagreceu, aí a pessoa fala assim, mas fez bariátrica. O cara, também fez bariátrica. Aqui, ó, eu fiz um sinal aqui que o pessoal tá vendo, mas caramba pra você que fala isso dos outros. Vai fazer cirurgia bariátrica pra você ver se é mole a recuperação. Não é fácil não, cara, porque eu já ouvi muita gente vem falar comigo, pô, eu fiz, aí você fez a bariátrica, por isso você conseguiu emagrecer. Gente, é um processo que, assim, a gente é muito desgastante, mas, assim, tudo tem o seu pró e o contra, né? Você vê, hoje, graças a Deus, eu tô saudável, eu tô bem, mudei minha vida. Antigamente eu vivia para comer. Eu ficava o dia inteiro pensando, o que eu vou comer? Eu ia trabalhar, eu já estava pensando o que eu ia almoçar. Estava de tarde, eu estava pensando o que eu vou comer de noite. Eu ia viajar, vocês em casa vocês vão rir. Eu ia viajar, eu não olhava o que eu ia fazer, eu olhava onde que eu ia comer, o que tinha para comer no hotel. É a mentalidade, hoje mudou completamente, né? A gente muda a cabeça demais. Isso. E faz parte também, nessa fase do pós-operatório mais tardio, até falando dessa questão da alimentação, a cirurgia, por isso que é tão importante a gente ver isso, uma mensagem que eu acho que é muito importante para esse tema da cirurgia bariátrica, que as pessoas entendam. Cirurgia bariátrica não é cirurgia plástica. Cirurgia bariátrica não Bacana, é cirurgia estética. bacana. A Isso pessoa não pode ter a mentalidade que eu quero fazer, eu tô com excesso assim, de peso aqui, tô me sentindo feio aqui e tal, tem que emagrecer, tô com preguiça de fazer atividade física, tô com preguiça de fazer dieta, vou procurar bariátrica. Não é isso, a realidade não é essa. A cirurgia ela exige cuidados a longo prazo e às vezes o acompanhamento médico ele é praticamente pro resto da vida, porque a pessoa precisa de alguns suplementos de vitaminas, ela precisa de fazer exames com uma certa eu frequência. faço até hoje, tomo Isso. vitamina e tudo. Então, assim, esses cuidados, eles são muito importantes. E depois que a pessoa opera, ela tem uma ótima oportunidade na vida dela, ela tem um marco para que ela realmente modifique o estilo de vida dela. É, Esse que é o ponto fundamental. Ela tem que passar a fazer os dois pilares que eu chamo assim, os dois pilares da qualidade de vida hoje. Que quem não está fazendo, eu posso afirmar, está com a qualidade de vida comprometida. Os dois pilares são alimentação saudável e atividade física. Isso todo mundo tem que fazer, não pode deixar. e eu mudei radicalmente, gente. Eu não fazia exercício, hoje eu faço. Antes eu não comia salada, não comia fruta. Hoje, se eu não comer, eu não me sinto bem. Se tiver uma carne gordurosa, eu prefiro no peixe. É mentalidade, né? E a cabeça muda e o corpo vai acostumando, né, Lucas? Isso aí, 8 horas e 55 minutos. Bom, antes da gente ir embora, tá quase no finalzinho. Passa rápido Doutor, demais. Cara. aproveitar aqui, ó. Manda um beijo pra Isadora Vicari, tá te assistindo. Pra Patrícia Linhares, que comentou o seguinte: excelente, altamente esclarecedor. Explicações claras e objetivas. Parabéns ao Portal da Conversa pela escolha e ao doutor Frederico por esta aula. Ótimo, professor.
Patrícia? Patrícia Muito obrigado. Linhares. Isadora Bicalho, adivinha quem é? Não sei. A minha filha, que me enche de orgulho, tem 18 anos, É. está no 2º ano de medicina, Olha que bacana. estudando na mesma escola que eu formei. Que lindo esse Sensacional. Essa aí é a alegria do pai, pensa pra você ver. Antônio Ricardo também, ó. Esse cara é bruto. Meu irmão. A família tá em peso aí, galera. 8h56, quase no finalzinho do nosso Portal da Conversa, do nosso podcast. Bom, doutor, é o seguinte, você esclareceu muita coisa pra gente hoje, foi realmente muito enriquecedor. Qual é o recadinho que o senhor deixa para seus amigos, afinal, que hoje é dia do médico, para sua família, para quem você quiser? Então, eu queria agradecer a oportunidade, né, de ter vindo aqui compartilhar um pouquinho do nosso dia a dia, da nossa vida. É tão fácil, tão leve vir falar de temas que a gente está trabalhando então, assim, agradecer a oportunidade pelo dia de hoje, deixar um grande abraço para todos os meus grandes amigos médicos, todos eles muito merecedores do parabéns nessa data. Agradecer o pessoal que participou aí ouvindo a gente e participando, deixar um abraço para todo mundo. E eu acho que a mensagem final, independente de tudo, como o tema hoje foi cirurgia bariátrica e obesidade, eu acho que a mensagem final é o foco na qualidade de vida, né? O que eu falei por último aqui. Eu acho que as pessoas têm que independente da obesidade, independente de cirurgia, independente de tudo, a gente precisa hoje, além disso, né, eu acho que é uma coisa muito importante, é tratar a saúde mental também, né? A vida de hoje é uma loucura, a gente tem que se preocupar. Só que atividade física e uma boa alimentação, elas ajudam a aliviar essa parte da saúde mental, do estresse também. Então, isso tudo é muito importante. Então, acho que a mensagem final é essa. E aí a gente está à disposição. Sempre que precisar, pode contar comigo e a gente vem bater um papo. Bacana, bacana. Obrigado demais. Eu vou falar de novo no ar. Fred, sou de gratidão, cara. Sou teu fã, tá? Obrigado. Sou teu fã. Você é o cara. Bom, doutor Frederico, tem alguma rede social que a galera quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre você? Rede social, contato, alguma coisa? Tem. Meu Instagram é Frederico Bicalho. E ele é aberto, as pessoas que quiserem mandar alguma mensagem, perguntar qualquer coisa, a gente está à disposição, a gente tenta ser o mais atencioso possível, apesar do tempo ser um pouco corrido, mas a gente tenta com certeza, podem ficar à vontade. Muito bem, Alternativa FM, agora 8h58, já finalzinho do portal e do nosso podcast. Doutor Frederico Bicalho, muito obrigado pela sua presença, pelo seu bate-papo aqui com a gente, foi muito legal. As portas da Alternativa FM estão sempre abertas para o senhor e também do Portal da Conversa, tá bom? Valeu, muito obrigado. Um abração para todos. Valeu. Agradecendo também a você, Ricardo Oliveira, que também deu um show aqui hoje no podcast. Eu só falei minha experiência. Ele que deu show. Bacana. Ricardo, obrigado, querido. Estamos indo embora agora, já 8h59. Beleza. Até amanhã, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, doutor Frederico. Boa noite, pessoal. Obrigado aí por vocês estarem ouvindo a gente, vendo a gente. Fica com Deus. E amanhã tem mais, hein? Se liga aí. Vamos lá. Valeu, turminha. Tudo de bom pra você. Excelente semana, excelente segunda pra você. Amanhã às 8 da noite, a gente tá de volta com muito mais pra você aqui na número 1 do seu dial. Tá chegando aí a voz do Brasil. Cuide bem de você pra mim e com carinho. Que a vida seja leve. E o que não for leve, que a vida leve. Leve pra bem longe de você. Tá indo nessa? Até amanhã às 8. Tchau, tchau.